Então seja bem-vindo ao Dia D desta semana. Como sabe, o Dia D é um programa criado aqui, no âmbito do canal A Cor do Dinheiro, e tem como objetivo discutir o país à direita. E como sabe também, todas as semanas temos aqui dois convidados que vão rodando. Esta semana está o João Marques de Almeida e o Vasco Rato. O que é que temos na agenda desta semana? Olha, muita coisa. Vamos ver se conseguimos conter isto nos 35 minutos habituais do programa. Primeiro ponto. A conferência de imprensa do Dr. Fernando Medina sobre o Datagate, ou se quiser o Russiagate, a bazuca e o cheque e aquela rábula entre António Costa e a senhora von der Leyen em Lisboa, e em terceiro lugar, as restrições do Governo na Grande Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, e o confronto Costa-Marcelo. Para as notas finais, temos aqui umas imagens, daqui a pouco já vamos surpreender. João, vou começar por ti. O que é que tens a dizer sobre o primeiro ponto? Fernando Medina e o Russiagate. Boa noite. Começando rapidamente, eu acho que a conferência de imprensa de Fernando Medina foi fraca. Foi fraca porque... Jura? Ele estava nervoso, estava claramente nervoso, sem confiança nenhuma. Quer dizer, não clarificou... O que foi bem evidente de como é que ele se sente em relação a esta affair. Absolutamente. Sente-se mal, sente que tem responsabilidade política, mas não é capaz de a assumir. Mas há aqui, eu gostaria de sublinhar 3 pontos que têm a ver com todo este caso que me parecem muito importantes. Primeiro, não é apenas circunstancial e meter isto num pacote de países, enviar dados de cidadãos portugueses, alguns russo-portugueses, outros russos, mas cidadãos que vivem em Portugal, para a Rússia. A Rússia não é um país qualquer. A Rússia é um país que é claramente uma ditadura. É um país, deve ser o único país em toda a Europa que é governado por uma elite que vem dos serviços de inteligência, da antiga KGB. Estão todos no poder, a começar pelo Presidente da República, Putin, que fez toda a sua carreira nos serviços de segurança da antiga União Soviética. Portanto, aquilo tem uma mistura, é uma ditadura que tem uma mistura entre os métodos soviéticos da KGB, como sabemos, não eram especialmente simpáticos para os seus alvos, e um nacionalismo russo radical. Al-Aqsar. Al-Aqsar, exatamente. Portanto, estas pessoas, estes cidadãos portugueses que vivem em Portugal, cujos dados foram para a Rússia, neste momento estão numa lista dos serviços de segurança da Rússia. Mas o que é que te espantou na conferência de Medina? Foi a rapidez com que se fez o inquérito? Foi o alijar de responsabilidades? Não há inquérito. Quer dizer, Medina, depois há outra coisa, Medina antes tinha inaugurado uma obra que não está concluída. Fez um filme para ver se desviava as atenções desta questão do Russiagate. Depois anuncia um inquérito que ele próprio disse que ainda não estão as conclusões completamente terminadas. Portanto, é um inquérito que vai a meio... Mas já há uma pessoa afastada. Exatamente. E aquilo não é um inquérito. Aquilo é uma espécie de uma autoavaliação. Portanto, não há nenhum inquérito. Os inquéritos são feitos por autoridades externas. Mas depois parece-me que há aqui um segundo problema muito importante, que é os socialistas não conseguem assumir a responsabilidade política com o PS morreu. Não há responsabilidade política em Portugal. Portanto, aconteça o que acontecer, nunca nenhum ministro ou alto dirigente do PS assumirá as suas responsabilidades políticas, por mais grave que as coisas sejam. Estás com muita esperança. Eu não me recordo, tirando o falecido Jorge Coelho, não me lembro de nenhuma assunção de responsabilidades por parte do PS. Aliás, repara que o primeiro-ministro é useiro em vezeiro em sacudir responsabilidades. Isso há coisa que eu não tenho esperanças sobre o PS. Não tenho qualquer esperança sobre o PS. Eu compreendo. Mas temos que o dizer. Quer dizer, é o papel, e eu acho que a oposição tem estado um pouco calada. Moedas tem sido... Porque Moedas percebeu que tinha aqui uma segunda vida, não é? Como é normal, Medina estava claramente à frente nas sondagens, é o atual Presidente da Câmara, Moedas vem do estrangeiro, não era muito conhecido, mas Moedas aqui teve uma oportunidade clara para lutar pela eleição e ter hipóteses de a ganhar, e vê-se que Medina está de cabeça... Está perdido. Está perdido porque percebe que errou. Desvalorizou completamente a questão. Obviamente que eu não estou a dizer que Medina está feito com o regime russo, não passa isso pela cabeça, que obviamente não está. Mas é uma coisa típica, que desvalorizam a questão. Não dão importância a questões que qualquer regime democrático deve dar importância, que é a privacidade dos dados dos seus cidadãos e, sobretudo, partilhá-los com uma ditadura como a Rússia, que não tem qualquer problema. Se estes cidadãos um dia se forem considerados uma ameaça para a segurança da Rússia,
são assassinados. Porque é o que a Rússia faz. É o que o regime russo faz. Qualquer coisinha com Polónia, uma coisa do género, serve. Não, qualquer regime. Quer dizer, as pessoas já se esqueceram que o regime russo, em plena Inglaterra, no sul de Londres, fez um ataque químico a um cidadão, a um antigo É um dissidente. a um dissidente, já cidadão britânico, um ataque químico a ele e à filha, cidadã britânica, e que, se eles por acaso, quando saíram do restaurante, tivessem ido para um parque e tivessem ido para um supermercado, podia ter morto dezenas de pessoas. Esse ataque levou 20 e tal pessoas para o hospital. Portanto, quer dizer, isto não é nenhuma brincadeira. É bom não esquecer isso. Vasco, mesmo santo. Isso foi um suspiro que diz tudo, Vasco. Não, isto é tudo tão cansativo. Estás cansado. Não estou cansado disto tudo. Quer dizer, subscrevo aquilo que o João disse. E o que é muito cansativo, de facto, é esta cultura de irresponsabilidade. Que já lá vai o tempo em que um ministro se demite porque faz uma piada de mau gosto, não é? Ou o exemplo do Jorge Coelho. E, portanto, ninguém se demite por causa de coisíssima nenhuma. E, portanto, nos últimos tempos, não houve demissões significativas depois dos fogos. Portanto, isto é... E quem dá um mote a isto tudo é o Primeiro-Ministro. Nós estamos aqui a criticar Medina, mas vamos lá ver, o responsável disto é António Costa, que, aliás, pouco antes, acho que foi um dia ou dois, não sei, deu um mote disto tudo quando diz isto é um assunto de balcão. Quer dizer, é o Primeiro-Ministro de Portugal, não é, que desvaloriza um assunto relativo a direitos fundamentais, dizendo que é um problema de balcão, não tem importância nenhuma, é como eu esquecer de pagar a conta da água, não é? Não faz problema nenhum. Mas depois há aqui, quer dizer, toda a conferência de imprensa foi uma coisa penosa, não só pelo tom, mas pelas contradições. E, sobretudo... Também achaste que Medina estava nervoso na conferência de imprensa? Sim, achei que ele estava nervoso, que estava aflito, uma série de coisas. Não, claramente ele sabe que isto é um problema. Quer dizer, a oposição também o está a deixar de escapar, mas isto é um problema muito sério. E fez-se aquilo que nós esperávamos que se fizesse, que é encontrar um bode expiatório. E o bode expiatório é um senhor que trabalha na Câmara há 30 anos, aquilo que toda a gente diz, Luís Feliciano, aquilo que toda a gente diz é que é um funcionário diligente, mas foi demitido. Mas há uma história curiosa que talvez valha a pena investigar, que é a seguinte. O Luís Feliciano, que era responsável pela aplicação da diretiva europeia sobre os dados, quis aplicar as regras ao gabinete do Presidente. Quis aplicar as regras. A resposta, por aquilo que me dizem, do gabinete foi: aqui não trabalhamos com dados sensíveis e, portanto, não é necessário. Sendo certo que, quer dizer, a diretiva era para ser aplicada independentemente de dados sensíveis ou não de dados sensíveis. Mas, supostamente, foi barrado o caminho quando tentou aplicar as regras. Quando ocorreu a questão dos palestinianos, aquela denúncia, o Luís Feliciano deu razão e comunicou ao gabinete do Medina que teria de fazer uma participação à Comissão Nacional da Proteção de Dados. Agora, o que é interessante é que pouco antes desta conferência de imprensa, o Fernando Medina pediu ao Luís Feliciano para se demitir. Portanto, estava identificado demitir-se. O senhor recusou demitir-se e, portanto, foi enxovalhado em público. Isto é um comportamento... Era preciso um bode expiatório. Era preciso um bode expiatório. Isto é claramente um comportamento inaceitável. E depois, o chamado inquérito, que é uma anedota, não é? Porque aquilo, na prática, o que é que foi feito? Pedimos a funcionários dependentes do Presidente da Câmara para investigar o Presidente da Câmara. O que deveria ter acontecido, e a única coisa séria a fazer... Um inquérito feito a partir do exterior. É uma auditoria feita a partir do exterior, que é fácil de fazer, se limitar a esta questão. Fácil de fazer, barata, quer dizer, nem sequer é preciso fazer concurso público. E a questão é, o que é que a Câmara... O que é que o Fernando Medina, qual é o receio dele de fazer uma auditoria externa?
Não é? Se calhar... Deixa-me ligar isso a outro facto, e vou começar por ti, João. A forma como António Costa se pronunciou tardiamente sobre o assunto e depois a maneira como tentou proteger Fernando Medina, nomeadamente quando disse que era um assunto de balcão, isto indicia que o Primeiro-Ministro está a proteger Medina porque tem-no como preferido na corrida à liderança do Partido Socialista? Claro. Ou está-se a proteger ele próprio? Obviamente, quer dizer, António Costa, foi interessante, primeiro António Costa protegeu Medina, quando disse que era um assunto de balcão, mas depois na conferência de imprensa Medina teve um grande cuidado em proteger António Costa, dizendo que em 2013, quando ele ainda era Presidente da Câmara de Lisboa, as coisas tinham ficado clarificadas em relação à questão legislativa. A culpa era do António Galamba. Exatamente. Que também já reagiu. Do antigo governador Sul, que disse que não tinha culpa nenhuma, que o Governo Sul não tinha nada a ver com isso. Desmentiu claramente Fernando Medina. Agora, claro que há aqui dois pontos muito interessantes. Claro que António Costa quer proteger Fernando Medina, mas António Costa protege Fernando Medina até ao ponto em que já não poderá ser possível protegê-lo. Porque António Costa pensa nele. Quer dizer, não vale a pena ter qualquer ilusão. Quando chegar a um ponto que António Costa acha que Medina pode prejudicá-lo politicamente, Medina tem que tratar da sua vida. Deixa-o cair. Agora, eu acho que, obviamente, que isto está relacionado. António Costa preferia que fosse Medina a substituí-lo na liderança do PS. O que até mostra que também aqui o PS está a brincar com os lisboetas. Porque, basicamente, o PS acha que em democracia vale tudo. Portanto, António Costa, quando quis ser líder do PS, deixou a Câmara de Lisboa para se poder ser Primeiro-Ministro e deixa lá o seu número 2, que nunca foi a votos. Aliás, é muito interessante Fernando Medina criticar Carlos Moedas quando pediu a demissão dele por dizer uma pessoa chega a Presidente da Câmara é preciso ganhar eleições. Quer dizer, Fernando Medina chegou a Presidente da Câmara sem concorrer a eleições. Ele já deve ter se esquecido. Ganhou depois, mais tarde, mas quando chegou a Presidente da Câmara foi sem concorrer a eleições. Portanto, mas o que isto mostra é que Fernando Medina, se as coisas correrem como António Costa quer, mesmo que ganhe agora as eleições, não fará o mandato todo. Porque quando António Costa deixar a liderança do PS, Fernando Medina vai concorrer à liderança do PS. Faz como Costa. Como é obviamente, é óbvio que é isso que vai acontecer. Mas isto deixa outro ponto interessante. É que estas notícias, quer esta notícia da transmissão de dados, quer outras notícias que têm vindo a público sobre aquela notícia da piscina de Alvalade e que aparentemente também a Câmara de Lisboa e Medina utilizam os recursos públicos como arma política e para fazer ou perseguições políticas ou para favorecer os seus. Isto mostra que muitas destas notícias devem vir de pessoas da área do PS. Portanto, isto é muito interessante porque isto mostra uma guerra interna no PS. Há pessoas do PS que têm interesse em prejudicar Fernando Medina. E achas que já é, e também para ti, acho que já é uma antecipação do conflito entre Pedro Nuno Santos e Fernando Com Medina? certeza. Com certeza. Isto aqui Agora, com a Ana Catarina pelo meio também. Há quem tenha interesse. Estas notícias não foi o PSD que descobriu isto, nem o CDS. Isto vem do PS, isto vem da Câmara, vem de setores do PS que querem prejudicar Fernando Medina. E Fernando Medina sabe isso muito bem. Vasco, esta proteção que António Costa parece estar a dar a Fernando Medina não vai prejudicar o próprio António Costa? Não, eu estou de acordo com o João. A partir do momento em que começa a prejudicar minimamente, deixa cair o Medina, como aliás deixou cair toda a gente até agora. E nisso o Primeiro-Ministro, de facto, é um político profissional, não é? O problema de Medina é outro, quer dizer, é agora, quando for eventualmente candidato a Primeiro-Ministro, tem esta mancha no currículo. E o Pedro Nuno Santos tem a mancha da TAP. Portanto, a partir dos dois concorrentes mais fortes à liderança do Partido Socialista, têm ambos problemas sérios. Têm projetos de vida. Muito bem. Bom, você está com o dia D, já sabe que é à segunda-feira, às 9 da noite, aqui no canal A Cor do Dinheiro, e vamos para o segundo tema. E o segundo tema tem a ver com a visita da Sra. von der Leyen a Lisboa para assinar formalmente o PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. João, o que é que achaste de todo aquele display, toda aquela cena e o cenário? Mais uma vez achei humilhante para Portugal. Então? Acho que nós temos mais uma vez, o Primeiro-Ministro mostrou naquela cerimónia que para ele a União Europeia é dinheiro. Não é mais nada. Venha de lá a massa. Exatamente, venha dinheiro. Quer dizer, numa altura que acabámos de discutir questões de valores fundamentais na Câmara de Lisboa, que está com o PS. PS no poder na Câmara de Lisboa. E como se viu, uma desvalorização total por valores fundamentais, que são fundamentais para a democracia. A democracia, a integração europeia, tem que ser muito mais do que dinheiro.
E António Costa, basicamente, quis fazer aquela cerimónia para mostrar aos portugueses que vai receber uma pipa de massa de Bruxelas. Aliás, nem conseguiu disfarçar a sede do dinheiro. A sede do dinheiro. Can I go to the bank now? Ele não disse can I go to the bank. Ele disse I can go to the bank. Até do ponto de vista de língua inglesa. Ele afirmou. Ele afirmou. Não é? Ele quer ir ao banco o mais rapidamente possível buscar o dinheiro para poder gastá-lo. Agora, a grande questão é como é que o dinheiro vai ser gasto. E esse tem sido o grande problema dos fundos europeus em Portugal. Infelizmente, Portugal desde 1985 já recebeu... Isso leva-nos à Elisa Ferreira e a entrevista que ela deu ao Jornal de Negócios no fim de semana. Mas já lá vamos. A Elisa Ferreira, que disse há uns tempos, respondendo àqueles que dizem, disse há cerca de um ano, respondendo àqueles que dizem que os dinheiros têm sido, em geral, mal gastos em Portugal, ela disse que era um grande disparate, que era uma ideia absurda dizer que os dinheiros são mal gastos em Portugal, e agora vem dizer, depois de tantos anos, desde 1985, ou seja, depois de mais de 25 anos, não é? Depois de mais de 35 anos, é penoso a ver receber que fundos estruturais, é penoso ver que continuamos na cauda da Europa. Mas esse é que é o ponto central. Os dinheiros, os fundos estruturais, em geral, têm sido mal gastos em Portugal. E têm sido ainda mais mal gastos desde que o PS tem estado basicamente no poder, que é desde 1995. Nós já dissemos isto aqui várias vezes e vamos continuar a dizer, porque é um facto que tem que entrar na cabeça dos portugueses. Entre 1995 e 2021, o PS governou todos os anos, menos 6 anos em que esteve o PSD e o CDS. 2 anos com Durão Barroso a Primeiro-Ministro e depois 6 meses com Santana Lopes e 4 anos com Passos Coelho a Primeiro-Ministro. Em ambas as circunstâncias, sobretudo na segunda, os governos de PSD e CDS governaram em situações muito difíceis, na segunda com uma intervenção externa, depois do país ter ido à bancarrota por políticas falhadas de um governo socialista. De resto, tem sido, em boas alturas, quer entre 95 e a entrada no euro, a economia mundial a crescer. Depois da entrada do euro, com a descida de juros e condições financeiras muito favoráveis ao país. Os governos socialistas têm cometido erros atrás de erros. E a verdade é que, se compararmos entre 85 e 95 com Cavaco Silva, em que também recebemos muitos fundos europeus, a relação entre crescimento económico e recepção de fundos europeus é muito mais positivo que a relação a partir de 95 entre receber fundos europeus e o crescimento económico. Portanto, os fundos europeus, em regra, são mal gastos por governos socialistas. Isto é que é muito preocupante. E, simultaneamente, viu-se uma comparação entre o Programa de Recuperação e Resiliência português e o Programa grego. É verdade que a Grécia vai receber mais dinheiro, porque também quis empréstimos, não tem só dinheiro a fundo perdido. Mas a verdade é que, enquanto o governo português vai usar cerca de 60% em despesa pública, o governo grego usa cerca de 32% em despesa pública. Ou seja, a maior parte vai para o setor privado. E essa é que devia ser a aposta do governo português. E eu, pelo menos, desconfio que não vai ser essa a aposta. A grande parte do dinheiro vai ser gasto no setor público e em grandes obras de infraestruturas, que é o erro. Que, curiosamente, era uma sugestão que a própria Elisa Ferreira faz na entrevista ao Negócio. Lembra-se o que Einstein disse? O conceito de loucura é repetir o mesmo erro várias vezes. É o conceito de loucura esperar os mesmos resultados. Não, esperar resultados diferentes. Esperar resultados diferentes. Vasco, aquela imagem do Primeiro-Ministro, I can go to the bank now, aquilo é a imagem da República Portuguesa. Também acho que vocês estão a ser tão maus, coitado. Quer dizer, acho que o Primeiro-Ministro tentou fazer uma piada e eu, quer dizer, eu mas lamento... a piada é significativa. Não, mas eu lamento que tenhamos perdido um Hermano José da sua geração. Quer dizer, acho imensa graça ao Sr. Primeiro-Ministro, se calhar a uma segunda carreira. Quer dizer, acho que vocês estão a ser muito maus. Agora também, quer dizer, não me parece que seja assim uma coisa particularmente grave, porque toda a gente no estrangeiro já percebeu o que isto é. Quer dizer, isto é sistematicamente, não é? Andamos nisto há mais de 30 anos, com a mão estendida, portanto. O António Costa dizer agora posso ir ao banco, quer dizer, simplesmente confirma aquilo que toda a gente já sabe. Desse ponto de vista, acho que até foi uma coisa muito transparente e muito honesta, quer dizer, inesperadamente transparente e honesta. Agora, o problema é, de facto, aquilo que o João diz. Quer dizer, eu recordo-me quando surgiu a pandemia e começamos a falar dos dinheiros europeus,
Íamos em 50, 60, 70 bis, já nem me lembro, e era tudo a fundo perdido. Depois começou a mudar, depois afinal eram só 15 bis a fundo perdido. Depois o dinheiro, aparentemente não, confirma-se que há condicionalismo esse que foi escondido ao Parlamento. Portanto, isto foi tudo um jogo de espelhos, não é? E, portanto, o resultado final é isto que o João diz, é uma encenação para o Primeiro-Ministro dizer ao país, estão a ver, agora há dinheiro. Infelizmente, não é? Nós sabemos para onde é que vai o dinheiro, não é? Porque houve um senhor inspirado que fez o PRR no fim de semana, não é? Uma coisa absolutamente genial. E nós sabemos para onde é que vai o dinheiro. O dinheiro vai exatamente ou grande parte do dinheiro vai para o Estado para alimentar as clientelas. Claro. Não é? E para construção / infraestruturas. Voltando a Elisa Ferreira. Mas isso não deve chocar, Camilo, porque as mesmas pessoas que estão a tomar estas opções são as mesmas pessoas que estavam no governo de Sócrates, que tomaram todas aquelas opções que nos levaram à bancarrota. E os projetos que estão a ser falados foram inicialmente falados, o novo aeroporto, etc., foram inicialmente falados durante o governo de Sócrates. Portanto, é como se aqueles anos, não é, do tenebroso Passos Coelho nunca tivessem existido, não é? Voltamos ao princípio. Eu aposto aqui que a economia portuguesa não estará melhor quando gastarmos este dinheiro todo que vai chegar. Eu também aposto, mas é por isso que nós estamos a fazer o programa. Isso é que é dramático. Vasco, deixa-me colocar-te a mesma questão que coloquei ao João. Aquela imagem do I can go to the bank now e depois a entrevista de Elisa Ferreira, que a Elisa Ferreira primeiro diz uma coisa completamente diferente de uma entrevista anterior, como já vimos, ao Expresso, em que ela diz que nós estamos a gastar mal os fundos da UE, isso é uma ideia absurda, e agora afinal veio reconhecer que gastámos mal o dinheiro. Ora, como ela esteve no governo, ela foi ministra 2 vezes, ministra do Ambiente, ministra do Planeamento, foi deputada, foi eurodeputada, foi vice-governadora do Banco de Portugal e agora aparece como... E esteve à frente, se a memória não me falha, da CCR do Porto. CCR do Norte, é verdade. Do Norte. Portanto, não digas Porto, depois a malta fica chateada. Do Norte. É do Norte. A verdade é que uma pessoa que tem responsabilidades no establishment agora vem dizer, quer dizer, é penoso até a própria participação dela em tudo isto. Mas o que ela disse a seguir também é penoso. Por exemplo? Não é? O que ela diz a seguir é, bom, até agora isto foi tudo mal gasto, porque Portugal está na situação em que está, mas vamos continuar com a mesma receita, porque foi isso que ela disse. Volta a falar em infraestruturas. Exato. Infraestruturas, completar as infraestruturas. Mas, quer dizer, o dinheiro, por onde é que o dinheiro tem de ir? Tem de ir para dinamizar a economia e o poder de compra das famílias, não é? As famílias estão a perder poder de compra, uma coisa absolutamente brutal. Quer dizer, é os preços da gasolina, a estimativa é que... São os impostos. Que a comida, quer dizer, os alimentos vão aumentar provavelmente na ordem dos 10%. Quer dizer, nós estamos a perder poder de compra. Portanto, há um empobrecimento. Quer dizer, perder poder de compra é empobrecimento. Não é? E o país, coletivamente, caminha para a cauda da Europa. João, vamos à questão das infraestruturas. Porquê é que Elisa Ferreira continua a recomendar? Porque ela diz, bom, antes de irmos para a outra área da competitividade, primeiro vamos terminar as infraestruturas. Porquê é que esta aposta? Porque as infraestruturas são os investimentos que permitem os governos brilhar, com inaugurações, com obra feita, a obra para mostrar que fizeram, e reforça, portanto, o poder dos governos. E é dinheiro que é utilizado... Como? E dá-se dinheiro aos lobbies. Com certeza, é dinheiro que é utilizado por muitas empresas que financiam as campanhas políticas dos partidos políticos. Portanto, quer dizer, há aqui um ciclo vicioso na democracia portuguesa em que o investimento é feito a pensar no poder político e não é feito a pensar no bem económico do país. E eu acho que este dinheiro devia... Sabe para que é que este dinheiro devia ser, Camilo? Então. É para a maioria daqueles portugueses que ganham entre 850 euros e 1.000 euros por mês, que é a maioria dos portugueses, que quase todos trabalham no setor privado, em pequenas empresas, em médias empresas, no comércio, na restauração, no turismo. O dinheiro devia ser para beneficiar esses portugueses, para beneficiar a economia, para beneficiar as empresas nas quais eles trabalham, para eles daqui a uns anos, os que ganham 850 euros poderem ganhar 1.000 e os que ganham 1.000 poderem ganhar 1.200 euros. Tu há bocado falavas do programa grego e falavas da relação de despesa que é feita com o setor privado versus o setor público, que é muito maior em Portugal do que na Grécia. É isto que te faz dizer que daqui a uns anos nós estaremos mais pobres do que os gregos? Exatamente, obviamente. Não quer é dizer, só isso. Não. Apesar dos gregos terem passado por 2 bancarrotas. Passaram, é verdade. Mas o ponto é, o que é preciso acontecer mais
para o Partido Socialista perceber que o investimento público, a intervenção do Estado da economia, não produz crescimento económico. Pelo menos feito daquela maneira. O que é necessário? Ninguém reparou no que aconteceu no século XX, em toda a Europa. As pessoas não reparam o que acontece no resto do mundo, onde essas receitas tentam ser aplicadas. O que é que tem acontecido em Portugal nos últimos 20, 25 anos? O setor privado é o motor do crescimento económico. O setor privado continua a empregar a maioria dos portugueses. João, mas isso não interessa à esquerda. Quer dizer, o que a esquerda quer fazer, como tu referiste bem há 2 ou 3 programas atrás, é manter as redes clientelares para manter o poder. Porque é aí que se ganha eleições, não é? Claro. Privilegiando o setor público. Exato. Quer dizer, eu acho que eles até percebem isto. Porque muitas dessas pessoas que trabalham no setor privado são aqueles que estão na abstenção. Pois. Portanto, esse é que também é dramático. Nós temos um governo que vai receber imenso dinheiro de Bruxelas, vai reforçar o seu poder interno, um governo que procura criar um poder hegemónico para o PS, que recebeu os votos de cerca de 20% da população portuguesa. Bom, vamos para o terceiro ponto do programa de hoje, que é para não violarmos, como aconteceu na semana passada, o tempo limite, e temos as restrições impostas à área metropolitana de Lisboa, depois de ter percebido que esta mesma AML tinha uma prevalência da variante indiana em cerca de 60%. E, sobretudo, devido ao ritmo de contágio que esta variante provoca. João, estás surpreendido com as restrições? Eu primeiro estou surpreendido com o crescimento dos casos. Acho que não houve... Os ingleses já sabiam disto, cuidados. Por isso é que nos tiraram da lista verde. Não, eles sabem, nós já discutimos isso aqui. Eles conheciam o ritmo de contágio, claramente. Nós já conhecemos, já discutimos isso aqui, quer dizer, a questão da lista verde esteve relacionada com a final da Champions no Porto e eu considero que foi um erro do governo português ter realizado aquela final da Champions, ser concordado com aquilo. Não deviam ter feito final nenhuma. A final era entre 2 clubes ingleses que fizessem a final em Londres. Portugal não tinha que estar a fazer final nenhuma. Mas foi no Porto, não foi na Grande Lisboa. Tem havido crescimento de casos na Grande Lisboa porque, quer dizer, Portugal oscila entre estes 2 extremos, que é fecha-se as pessoas em casa e os números baixam dramaticamente. Sim. Depois começa-se a abrir gradualmente, as pessoas estão cansadas de estar em casa, começam a sair e há uma grande dificuldade em impor regras às pessoas. Mas isto não é maneira de viver. E, de certo modo, é uma demissão de governar. Fechar as pessoas em casa. Porque fechar as pessoas em casa não é governar, é fechar as pessoas em casa. Governar é ir gradualmente abrindo, impondo regras. E a verdade é que as regras na Grande Lisboa não funcionaram. Não estão a funcionar. Vimos desde... Aliás, ainda está por apurar o inquérito àqueles festejos do Sporting. Exatamente, está tudo para apurar. Mais uma vez, foi um descontrole total por parte da Câmara de Lisboa. E houve choques entre a Câmara de Lisboa, o Ministério da Administração Interna, a Polícia. Não há sequer uma clarificação de competências, quem é que tem que fazer o quê. Mas achas que a solução de não deixar ninguém sair da área metropolitana de Lisboa e não deixar ninguém entrar... Bem, não é verdade ridículo. Que não tenha havido... Não deixar sair de carro. Sim. Porque se for de avião já podem sair. E se for de autocarro também pode sair. Exato. De comboio, e de comboio. Lá fiscalizar. Quer dizer... Bom, isto tem algum sentido? Não, nada disto faz sentido nenhum. Quer dizer, não há... O que o país precisa, numa altura de pandemia, é de um governo que tenha um rumo claro e que faça sentido. E nós temos um governo que oscila, não tem um rumo claro, está a navegar à vista, está a fazer mudanças de direção permanentes, quer o Governo Central, quer a Câmara de Lisboa. E depois isto levou a esta guerra entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Também é absurdo ter esta guerra. Mas achas que houve mesmo uma guerra? Não faço a mínima ideia. O Marcelo perdeu a paciência e depois encolheu-se, que é para não criar anticorpos. Camilo, antigamente falava-se, havia uma coisa que os estudantes de ciência política falavam muito, sobretudo nos Estados Unidos, que era a sovietologia. Que era tentar perceber como é que funcionavam as relações entre os líderes da União Soviética no Kremlin. Quer dizer, tentar perceber as relações entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa... É sovietologia. Não, é um mistério. Quer dizer, não há... Eu nem sei se eles próprios percebem exatamente como é que são essas relações. É tipo, faz-me lembrar, sabes o quê? Aquelas relações tóxicas de codependência, não é? Em que não podem viver entre um sem o outro. cônjuges. Quer dizer, e acaba em tragédia para todos, mas enfim. Pegando agora nesta questão, achas mesmo que houve um conflito ou então o Marcelo perdeu a paciência porque não quis ser desautorizado e depois pensou, bem, é melhor eu não dar este espetáculo perante o público porque até agora tive sempre uma relação cordial com o Primeiro-Ministro? Sim, provavelmente, quer dizer, acho que o Presidente da República assustou-se novamente, não é? Quer dizer, é uma coisa cíclica e, portanto, assustou-se novamente e
andou uma atordoada, absolutamente inconsequente, como são todas, e, portanto, Marcelo a ser Marcelo, tudo certo. E as restrições de circulação na área metropolitana de Lisboa, qual é o teu parecer? Eu não dei por nada, eu nunca saí de casa, portanto eu não sei o que é que se passa em Lisboa. Mas achas que faz sentido? É uma coisa absolutamente... Eu ontem, por acaso ontem, um dos raros dias em que saí, não é? Porque fui jantar. E de facto havia gente por todo lado, portanto acho que é possível as pessoas contaminarem-se dentro de Lisboa, mas não podem contaminar pessoas fora de Lisboa, mas podem ir de barco ou de avião, de comboio, quer dizer, isto tudo é absurdo. Até mas tivemos o Primeiro-Ministro em Munique, pelos vistos pode sair de avião. Não, e quando os 5 mil portugueses que tiveram a assistir ao jogo com a Hungria regressarem, vamos ver o que é que vai acontecer. Mas aqui o pecado original, o João criticou muito o governo que anda desnorteado. Não, só o governo que anda desnorteado. O pecado original aqui ocorreu logo no início da pandemia, quando a oposição se demitiu de fiscalizar o governo. Porque eu recordo-vos, nessa altura, houve aquela coisa muito típica portuguesa e profundamente... Não se critica o governo no momento do estado de emergência. Exatamente, aquela coisa profundamente autoritária, não é? Salazarenta da unidade nacional, temos de estar todos unidos. E, portanto, o Dr. Rui Rio, na altura, até disse que alguém que criticasse o governo era antipatriótico, não é? Portanto, o problema foi não ter havido, desde o princípio, uma oposição a criticar as medidas, porque muitas destas medidas, muito do processo, é altamente criticável. Verificou-se, aliás, nós tivemos os piores números. Na última vaga tivemos os piores números do mundo, não é? Não foi o Bolsonaro, não foi o Trump, foi o Costa. Vocês acham, porque repara, olhando para os números neste momento, as consequências da pandemia e do estado a que isto está a chegar não tem nada a ver com a terceira vaga, ou seja, o número de internados ainda é manageable e o número de mortes é muito baixo. Mas é isso, Camilo. Eu acho que os números mais importantes são o número de hospitalizações, de internamentos e, sobretudo, nos cuidados intensivos e o número de mortes. Sim. Que são baixíssimos. Pois. Portanto, esse é o meu ponto. Portanto, o Presidente da República parece ter razão. O Presidente da República aqui tem razão. Quer dizer, não, mas isso leva a outro ponto muito importante. O Vasco referiu. Eu tenho horror, são as minhas costelas liberais, tenho várias, tenho umas conservadoras, mas também tenho umas liberais. O meu horror a consciência, unidades nacionais e uniões nacionais. Eu tenho horror a isso tudo. Tenho horror a isso tudo. E o que é grave é que às vezes olhamos para o modo como o PS exerce o poder e começamos a perceber como é que Salazar conseguiu estar tanto tempo no poder. Exatamente. E isso é que é preocupante. Eu lembro-me sempre... Mas é estranho que o eleitorado não E lembro-me cada vez mais, e nunca hei de esquecer, de uma famosa frase que o Dr. Veiga Simão, que foi Ministro do Estado Novo e depois foi Ministro da Educação de António Guterres no governo do PS, ele uma vez disse: nós antes do 25 de Abril já éramos todos socialistas, só não éramos democratas. Exatamente. Não, isto é grave. E nós temos um partido no governo que gosta de poder. Eu acho que começa a pairar o fantasma da Primeira República sobre o regime democrático português. Gosta genuinamente do poder. Querem criar um poder político hegemónico. E isto da pandemia ajuda. E esta tendência a rapidamente impor restrições aos portugueses é muito preocupante. Porque nós ouvíamos, no princípio da pandemia... assalto às nossas liberdades. Exatamente. E nós, como já vimos, Lisboa, Rússia Gate, não podemos confiar no Partido Socialista para garantir as liberdades individuais. Não podemos. E, portanto, isto é preocupante. Porque no início da pandemia, todos nós ouvíamos, durante muitos meses, que a vacina seria o fator principal de transformação. Quando houvesse a vacina, as coisas progressivamente voltavam ao normal. Portanto, os cidadãos portugueses, a oposição deve exigir que com o programa de vacinação as coisas voltem mesmo ao normal. E deixe de haver restrições. E mais, está na altura... As pessoas estão cheias de medo, João. As pessoas andam de máscara sozinhos na rua, nas praias. É outro ponto. Quando é que nós vamos largar as máscaras? Não, mas, João, a Itália eu percebo as máscaras. Eu percebo as máscaras em ajuntamentos sozinhos na rua, não. Quer dizer, isto é uma estupidez. Eu vejo pessoas na rua sozinhas com máscara. Em ajuntamentos tem que chegar a uma altura com as vacinas que as pessoas não podem andar de máscaras. Andar de máscara em público e em ajuntamentos diminui a individualidade das pessoas. É uma diminuição da nossa qualidade de seres humanos. Bom, eu tenho que apressar isto porque nós estamos a caminhar a passos largos para o final do programa e temos agora o momento das notas finais. João e Vasco, o que é que vocês escolheram? Eu queria comentar muito rapidamente a declaração do antigo Primeiro-Ministro
Dr. Pedro Passos Coelho numa cerimónia na Gulbenkian, na apresentação de um livro, em que ele disse que as pessoas, os partidos políticos da oposição não devem ter medo de confronto e não devem ter medo de confrontar as esquerdas e, sobretudo, disse que há certas reformas que só se conseguem fazer em confronto. E eu acho que ele tem toda a razão. E aqui voltamos àquele ponto que acabamos de dizer, que é esta união nacional, estes falsos consensos. Estes falsos consensos são os grandes responsáveis pela estagnação económica do nosso país desde 2000. Para todos os ouvintes perceberem, desde 2000 e até 2019, vamos agora deixar a pandemia de lado, até antes da pandemia, Portugal cresceu à média de 0,5% por ano. Exatamente. Com o dinheiro todo que recebemos da Europa. São estes consensos que levaram a isto. E sem reformas, e as reformas têm sempre que ser dolorosas para alguém, porque senão não têm resultados. E, portanto, eu acho que Passos Coelho tem toda a razão e só espero que os partidos da oposição tenham coragem de finalmente seguir essa receita. Vasco. Sim, acho que foi uma declaração também na tradição de Sá Carneiro, de ruptura, de reforma. Nada aos não aos falsos consensos. Não aos falsos consensos, mas é mais do que isso. Eu acho que é sobretudo talvez um pequeno pedido de reflexão à direita para pensarem muito sobre isto, porque há muitas vozes à direita que aparentemente estão apostadas em fazer reformas com o Partido Socialista, etc., porque isso já se viu que o PS não quer. E o PS não quer. Não aceita. Não quer. E o PS e a esquerda não têm medo do confronto. Aliás, nós assistimos a isso há muito tempo, que há um projeto de esquerda estruturado em confronto aberto, direto com a direita. Eu acho isso saudável. Aliás, eu felicito o Partido Socialista por isso. Acho que o problema é que, perante esse confronto, depois a direita veio com a conversa dos entendimentos disto, do consenso, etc. João, ainda temos imagens para passar, e vamos passar primeiro do quadro de comparação entre o PRR português e o grego e aquelas imagens do Primeiro-Ministro com a senhora von der Leyen. Exatamente, que são uma delícia. São as imagens que sintetizam aquilo que é a República Portuguesa. A lot of work ahead of you. Now I can go to the bank? You can go to the bank. Thank you. Bravo. Bom, chegamos ao final do programa desta semana. Na próxima semana quem é, João? Na próxima semana... Como sabe, isto roda, não é? É o Rui Ramos e o Miguel Morgado. Portanto, fica esclarecido aqui Rui Ramos e Miguel Morgado. Já sabe que o Dia D vai para o ar às segundas-feiras, às 21 horas, no canal Acordo do Dinheiro, e também sabe para que é que serve o programa. Para discutir a direita e para discutir o país à direita. Para o final, fica aquele pedido sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado aos dois e até à próxima semana.